lado, dê um sorriso bem, não amarelo, mas branco, para o seu vizinho. Hoje é um dia de muita alegria, é um dia de ceia, é um culto de ceia, é um culto onde nós vamos participar da mesa do Senhor. Eu peço perdão pela minha voz, ela está rouca, trastejando. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar até o final. Pode aumentar mais aí o meu volume ou o meu retorno, que aí eu tento falar um pouco mais baixo. Mas eu estou rouco por causa do nosso retiro. Portas abertas. Quem estava lá no nosso retiro aí? Dá um glória a Deus. Foi de fato um retiro muito poderoso. Eu não sei se deu tempo de preparar, acho que não, né? Um recap, um videozinho, não deu tempo. Mas no culto que vem nós vamos mostrar um pouco, né, dos melhores momentos do nosso retiro. De fato foi um tempo muito precioso, muita unção de Deus, muita diversão, muita brincadeira, né? Eu também estou meio queimado de sol aqui, acho que os irmãos estão vendo minha cara vermelha, brilhando. Não mais que algumas crianças, que acho que os pais esqueceram do protetor solar. O Kelvin, cadê o Kelvin? Está aqui não, né? Estava queimado que só, a Esther também, mas eu também fiquei queimado, nós jogamos bola, banhamos lá no rio, foi uma diversão e tanto. Mas o principal foi a presença de Deus manifesta naquele lugar, foi algo poderoso. Sem falar na comida, pensa numa comida boa, tivemos até um churrasco, lá no sábado à noite, ontem à noite, foi maravilhoso. Se você não foi, ano que vem você terá oportunidade de estar também lá conosco, em nome de Jesus, amém? Hoje, como os irmãos puderam perceber, nós não temos culto kids, tá? Todo culto de ceia, nós não iremos separar as crianças participam conosco, com a família inteira, aqui no salão principal. Por quê? Que, primeiro, para as irmãs dos kids, né, participarem do culto de ceia, elas não podem ficar de fora do culto de ceia, e segundo, para que também as crianças possam estar se acostumando com esse culto, e para que elas também possam ouvir a palavra de Deus. Você crê que as crianças elas conseguem prestar atenção e aprender aqui nesse lugar também? Amém? Então, todo culto, todo primeiro domingo do mês, não terá culto nem babies, nem culto kids, só aqui mesmo no salão principal. Amém? Quero dar um recado para você também, que é dos nossos cursos, que as matrículas já estão abertas, o cursão e o CTL. Você que quer crescer na palavra, crescer, né, avançando aí no entendimento da palavra de Deus, não deixe de fazer o cursão ou o CTL. Para mais informações, você pode pedir aí para o seu líder, seu discipulador, ou até mesmo para o Jean, que é o coordenador da Escola de Ministérios, para poder estar te orientando sobre o nosso curso. Antes de eu compartilhar a palavra, eu quero tirar a oferta e os dízimos. Eu quero ler um texto lá em Lucas 21, versículo 1. Se alguém puder trazer uma água para mim, que minha voz está bem rouca. A equipe aí dos servos. Lucas 21, versículo 1. A Bíblia fala assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pedras, pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Essa história, a maioria dos irmãos conhece, é a história da viúva pobre, aquela irmãzinha que Jesus estava observando, sentado, talvez ali, né, no púlpito, e vendo as pessoas trazerem as suas ofertas, né, as suas contribuições para o ministério dele. Então, ele estava observando, e de repente ele viu que a viúva pobre jogou talvez umas moedinhas, né, ali no gasofilácio. Conta um dia, teve um irmão aqui da nossa igreja, foi tirar a oferta, e ele foi falar disso aqui, e começou a brigar com os irmãos, né, falando para ofertar na igreja, não sei o quê. Aí ele zangou, pegou umas moedinhas aqui e jogou no gasofilácio, fez o maior barulhão na igreja, plim, plim, ele errou, né,
ele errou o gasofilaço. Então, a questão aqui não é a quantidade de oferta que você entrega para o Senhor, o valor do seu dízimo. Enquanto uns dizimam R$10, outros dizimam talvez 100, 500, até R$1.000, todos os meses, não é uma questão de valor, não é uma questão de eu vou dar muito, então eu sou o mais abençoado. O outro pensa, não pastor, eu nem tenho dinheiro, eu sou apenas um adolescente, eu sou apenas uma pessoa que, eu não tenho recursos. E aí ele pensa que o melhor é não dar nada. Mas o que Jesus, ele elogiou aqui, não foi o valor, não foi a quantidade. O que Jesus, ele elogiou aqui foi o coração, a disposição de ofertar, a disposição de contribuir com o ministério de Jesus. Quantos aqui creem que essa igreja faz parte do ministério de Jesus? Amém? Jesus é o líder dessa obra. Jesus é o cabeça dessa obra. E nós somos o seu corpo. E para manter esse corpo andando, é necessário que haja contribuição na vida dos irmãos. Por isso o elogio aqui não é para aqueles que dão o que sobram, não é para aqueles que ofertam apenas uma esmola. Eu vou te falar algo, quando você dá algo que sobra, o que sobra, ele é uma esmola, não é uma oferta, não é o seu dízimo. O que é o dízimo? O dízimo é apenas os 10%? Não, o dízimo é os primeiros 10%, os primeiros, amém? Então, quando recebe a sua renda, aquele que é generoso, aquele que tem um coração na obra do Senhor, a primeira coisa que ele deveria fazer é trazer o dízimo à casa do Senhor. Eu sei que para alguns o seu dízimo ele vai para Energisa, né? Para BRK, ou sei lá, para o sindicato que você paga todos os meses. Eu não sei qual que é a sua primícia no mês, mas eu vou te falar algo. Você honra ao Senhor quando a primeira coisa que você faz no mês, quando recebe a sua renda, é lembrar-se do Senhor. Essa mulher, ela foi até além, porque na graça, irmãos, nós vamos muito além do que a lei. A Bíblia diz que ela deu tudo o que ela tinha, e Jesus elogia ela na frente de homens ricos. Imagina, talvez alguns ali deram muito dinheiro para o ministério de Jesus, mas o elogio que Jesus faz, não são para os fariseus que deram muito dinheiro. O elogio que Jesus faz, ele faz para aquela viúva pobre. Por quê? Porque não é valor, é coração. Hoje nós estamos debaixo da graça do Senhor. E você não precisa de dar por obrigação. Você não precisa de ofertar se o seu coração é fechado para essa obra. Eu falo isso diante de Deus. Dê apenas se você sinta paz no seu coração de ofertar. Essa mulher aqui, Jesus não pediu para ela todo o seu recurso. Normalmente davam-se 10%, mas essa viúva pobre, ela deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Eu não estou pedindo para você dar tudo que você tem, todo o seu sustento. Não faça isso, a não ser que o Senhor mande você fazer. Mas essa mulher, ela amava tanto o ministério de Jesus, tanto o corpo de Jesus, que ela deu tudo. E eu tenho certeza que Jesus não ficou devendo nada para ela. Essa mulher foi ricamente abençoada. Por quê? Porque sempre que você coloca algo, planta algo nessa terra, você é ricamente abençoado, em nome de Jesus. Amém? E hoje é o primeiro culto do mês. Hoje é o primeiro domingo do mês, é um culto de ceia. E nós costumamos sempre devolver o dízimo e trazer uma oferta no primeiro domingo do mês, porque é um culto de ceia, fazer como Abraão fez. Abraão recebeu a ceia e devolveu o dízimo para Melquisedeque, que aponta para Cristo. Então, se você vai fazer isso hoje, gostaria que toda a igreja se colocasse de pé, pegasse aí o seu envelope. Você que vai dizimar também, via QR Code, tem aqui no telão, mas também tem em frente à sua cadeira, tem um envelope com a chave Pix, com o QR Code. Separe hoje, para trazer o seu dízimo, para trazer a sua oferta. Você que vai dizimar hoje, você que vai trazer o seu dízimo hoje, eu gostaria que você permanecesse aqui na frente.
nós queremos abençoar a sua vida, a sua casa e a sua vida financeira. Se você dizimou durante a semana, via o celular, via transferência, também permaneça aqui na frente. Se você vai transferir também via QR Code, também fique aqui na frente, eu quero abençoar a sua vida. Amém? Sai do seu lugar com muita alegria no seu coração e traga o seu dízimo, traga a sua oferta ao Senhor e permaneça aqui na frente. Nós queremos orar por você hoje. Pode cantar uma música aí. Não, pode ser qualquer uma. Aleluia. Agora não dá mais tempo, não. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Faço questão que você venha aqui na frente, para que isso sirva de testemunho no mundo espiritual. Você está fazendo algo que é visto no mundo espiritual. Amém? E é importante também que a igreja veja quem está contribuindo com essa obra. Por isso, tendo suas mãos para cá, vamos abençoar esses irmãos, esses que têm dizimado, contribuído na obra do Senhor. Nada vai faltar na casa deles, em nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos que têm ofertado, que têm dizimado na obra do Senhor. Eu quero declarar, ó Deus, que o Senhor é com ele, e o Senhor vai multiplicar sobre a sua casa. Eu quero declarar sobre a sua mesa um banquete farto, sobre a sua despensa, ó Deus, cheia, sobre a sua geladeira cheia. O Senhor é com os meus irmãos. Tudo que eles colocarem em suas mãos, o Senhor vai abençoá-los. Aonde eles pisarem a planta dos vossos pés, tomarão por herança. Nós declaramos: seus filhos são abençoados, sua casa é abençoada, seu trabalho é abençoado. Multiplica na vida deles, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Você pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Hoje não tem Videira News. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é um culto de ceia. Nós vamos, no final do culto, estar ceando aqueles que são batizados. E eu creio que Deus tem uma palavra especial para nós, uma palavra da parte de Deus para nós. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Aqui talvez seja a minha voz, estou achando estranho, né? Eu ia falar que minha voz está parecendo daqueles vendedores de pamonha, de Piracicaba, mas eu acho que é porque a minha voz está assim, né? Glória a Deus. Alguém nos visita nessa noite aqui? Alguém nos visita? Dá um tchauzinho para eu te conhecer. Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos. Aleluia, sejam bem-vindos. Vamos aplaudir esses irmãos como sinal de boas-vindas. Vocês são muito bem-vindos aqui nessa casa. Se porventura você puder ficar com a sua mão levantada até um servo chegar a você e te entregar um vale-presente, que aqui nós somos chique, nós entregamos vale-presente para os nossos visitantes. No final do culto, você vai passar lá fora, na lanchonete ali próximo, e vai trocar o seu vale-presente por um presente. Eu não vou te falar o que é o presente, para você não criar uma boa expectativa. Amém? Vai ser surpresa. Eu nem sei o que é, mas vai ter um presente lá fora esperando você. Amém? Então, você que vai pegar esse vale-presente, você pode também preencher aí seu nome, seu telefone, para que eu possa te ligar durante a semana, e eu creio que você vai ser abençoado com essa ligação em nome de Jesus. Quero ler a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 1, verso 16. Romanos, capítulo 1, verso 16 e o 17. Esse é o texto que quando Martinho Lutero, ele leu, foi por causa desse texto que ele começou a ficar, sabe, em ebulição pela reforma protestante. Foi por causa desse texto que hoje nós estamos aqui pregando o evangelho da graça de Deus. Amém, irmãos? Romanos 1,16, verso 17 fala assim: pois não me envergonho do evangelho. Não me envergonho do quê? Do evangelho. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela, fala comigo, o justo viverá pela fé. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar pela palavra. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, nessa hora. Ministre nossos corações. Ó Pai, que ninguém saia daqui da mesma forma que chegou, mas que possa receber um alimento fresco, um alimento, ó Deus, que vem do céu, ao encontro de cada necessidade. Ministra a sua graça sobre a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje eu quero falar com vocês sobre o poder da graça, o poder do Evangelho, o poder da nova aliança. Eu sei que muitos acham que o poder de Deus na igreja é muita oração. E oração é bom. Amém? Quantos creem que orar aqui é muito bom e poderoso? Orar é muito bom. Mas a Bíblia não fala que a oração é o poder de Deus para a salvação. Ler e ter grupos de estudo na igreja também é muito bom, é muito poderoso. Mas também não é esse o poder de Deus para a salvação. Nem ministérios, né? Nem cursos, nada disso. Tudo isso é muito bom e nós fazemos aqui também. Mas a Bíblia fala que o que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, qual que é o poder de Deus? É o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. E como é que nós vivemos o Evangelho? O Evangelho ele é manifesto pela fé. Ele se revela pela fé. Porque está escrito, justo viverá pela fé. Então, como é que alguém recebe o Evangelho? Primeiro, o que significa a palavra Evangelho, né? A palavra Evangelho, ela quer dizer boas notícias, ou boas novas. Mas em alguns lugares, parece que as pessoas vão para a igreja para receber más notícias, notícias ruins, notícias terríveis, né? Aqui não, aqui você vai ouvir só coisas boas, amém, irmãos? Você quer ouvir notícia ruim? Liga o Fantástico, liga o Jornal Nacional. Lá você vai ouvir só notícia ruim. Aqui você vai ouvir notícias boas, porque nós pregamos o Evangelho são boas novas, que Cristo morreu por nós e perdoou os nossos pecados. Amém? Uma vez eu estava lanchando, estava com a Fabiane, o William, o pessoal da célula, e eu lembro que estavam acabando de chegar aqui na igreja, acho que tem quase um ano, e aí ela conversando com uma amiga dela, que era de outra igreja, ela perguntou, Fabiane, como é que foi o culto lá na videira? E eu vi ela falando, não, lá é sempre bom, lá você nunca vai chegar lá e vai ouvir uma pancada do pastor, nunca vai chegar lá e vai ouvir uma dura do pastor, ele só prega coisa boa. Estava acabando de chegar, e eu vou te falar, até hoje, não vamos mudar, por quê? Porque o Evangelho são boas notícias. Você já está pesado demais lá fora, para ouvir uma palavra pesada, até porque o Evangelho é leve. Jesus falou, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas em alguns lugares você chega, você sai mais pesado do que entrou, você chega ruim e sai pior, você chega triste e sai depressivo, você chega acusado e sai condenado. Mas aqui não, aqui você vai chegar acusado e vai sair em paz, vai chegar triste e vai sair alegre. Amém? Porque a Bíblia diz que ele veio trocar, né? Ele veio te dar vestes de louvor, em vez de roupas maltrapilhas, coroas de cinza. Não, é vestes de louvor, é veste de alegria para a sua vida. Esse é o Evangelho. E quando você escuta o Evangelho, isso gera poder. Poder. Como é que você é empoderado por Deus? É quando você se expõe ao Evangelho. É quando você escuta o Evangelho, é quando você entende o Evangelho. E o Evangelho, irmãos, apesar de que somos muito criticados por isso, né, que aqui só prega coisas boas, que a igreja da porta larga, que só fala da graça de Deus, nós também cremos que Deus é justo, porque eles costumam falar assim, né? Não, Deus é bom, até mudam a voz, Deus é bom, mas Deus também é justo. Eles acham que nós não pregamos que Deus é justo. Não, nós pregamos, Deus é justo, e porque Ele é justo, Ele enviou o seu Filho para pagar o preço
do pecado. Alguém deveria pagar o preço pelo pecado. Isso é justiça. Mas ele também te ama. Como é que ele faz? Ele precisa te condenar porque você é um pecador miserável, e eu também. Mas ele te ama. Mas ele precisa, porque ele é justo, punir o pecado. Tem um filme, eu não lembro se o nome do filme é O Último Imperador Chinês. Eu não lembro agora o nome do filme. Mas contava a história de um imperador chinês. E lá nesse filme, havia uma regra, que quando alguém falhasse, quando alguém quebrasse uma lei, ele receberia uma punição terrível. E a punição para roubar era cortar as mãos. Até hoje tem alguns países islâmicos mais radicais que eles têm essa sharia, né, essa regra, lá nos países dele. Mas lá na China, nessa época, era assim. Então, todo mundo que errava, que roubava, o imperador mandava o quê? Cortar a mão. Mas aí um dia chegou os seus súditos, meio aflito, falando que havia tido um roubo no império dele. O que o imperador falou? Porque ele é justo. Ele falou, uai, por que estão vindo até mim? Segue a lei, cumpre a lei. Qual que é a lei? Corta a mão. Só que aí os súditos estavam preocupados, porque eles falaram o seguinte, meu imperador, quem roubou agora foi seu filho. Seu filho roubou. Então, como é que a gente faz? Se o Senhor não aplicar a justiça, o Senhor vai estar sendo injusto. Mas se o Senhor aplicar a justiça, todos vão olhar para o Senhor e vão falar que o Senhor não amava ele. Vão falar para o Senhor que o Senhor é perverso, porque o Senhor não poupou nem o próprio filho. Então, como que o imperador poderia resolver essa situação? Porque ele ama o filho, sim ou não? Sim. Qualquer pai ama o filho. Mas também ele é rei, ele precisa exercer justiça. Deus também estava assim conosco. Deus precisava punir o pecado. Deus precisava punir o pecador. Mas também Ele ama o pecador. Ele ama você, Ele ama eu. Então, meu querido, para Deus criar a terra, o mundo e esse universo, foram poucos dias. Mas para Ele preparar um plano para te salvar, demorou aí muitos anos, desde Adão até Jesus. Então, o que o imperador fez? Nós vamos exercer a lei, nós vamos cumprir a lei de cortar a mão, mas eu vou no lugar do meu filho. Eu vou e cortem a minha mão, porque eu amo ele, mas eu preciso de ter a lei aplicada. Então o imperador vai lá, desce do trono, tira a sua coroa de majestade e vai sofrer a punição no lugar do filho. Foi isso que Deus fez conosco. Ele deixou a sua glória e ele foi punido lá na cruz, em nosso lugar. Esse é o Evangelho. João 3,16. Quem sabe fala comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele não pereça, mas tenha vida. Colocou cola, aí ficou fácil. Tinha que ser sem cola. Mas glória a Deus. Então, em João 1,16, a Bíblia fala que agora nós recebemos essa graça. João 1,16, porque todos temos recebido da sua plenitude, completude, algo pleno, e graça sobre graça. Agora, meu querido, você não recebeu apenas um pouquinho de graça, foi graça sobre graça, graça sobre graça. Essa expressão ela é mais entendida quando você lembra de uma praia. Quem é que já foi numa praia de mar aberto? Estou com uma saudade de ir numa praia de mar, irmão, você não tem noção. Mas esse ano eu vou, em nome de Jesus. Você crê? Amém. Então, amém. Você mesmo vai receber em dobro. Então, eu me lembro, a primeira vez que eu fui no mar, né? Era muito estranho, porque as ondas, não é igual praia de rio, né? Mas as ondas, elas vêm, e aí elas te puxam um pouco, depois vem outra onda, e muitos que, desavisados, entram no mar pela primeira vez, levam o famoso caldo da onda,
porque ela bate em você, você tenta se levantar para se recompor, de repente vem outra onda, e você se levanta e vem outra onda. É onda atrás de onda, é onda sobre onda. Essa expressão é basicamente isso. Você não vai receber apenas um pouquinho de graça na sua vida, vai ser graça atrás de graça, graça sobre graça. Quando você menos perceber, vem outra graça. Aí você levanta, outra graça. E eu sou abençoado demais, mais bênção na sua vida. Amém? É isso que o Senhor tem para a sua vida, graça sobre graça. Por quê? Olha o verso 17. Por que que você pode receber hoje graça sobre graça? Por quê? O apóstolo responde: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada, é algo impessoal, é algo apenas que foi escrita para você seguir. Mas a graça e a verdade vieram em carne e osso. Interessante porque a palavra verdade não vai com a lei e a verdade foi dada por Moisés. Não, a verdade ela aparece com graça. Então, meu querido, a verdade está na nova aliança. A lei era apenas uma sombra da graça que viria, mas agora você foi cheio, recebeu plenitude de graça sobre graça, porque a lei foi dada, mas a graça veio por intermédio de quem? De Jesus. Por que hoje você pode ter certeza de que você é perdoado dos seus pecados? Porque Jesus veio. Ele não apenas mandou um recado por um profeta, ele não apenas mandou um e-mail falando, olha, agora é só crer. Não, ele veio, ele se fez gente, o Deus que virou gente. Essa foi a lição, eu acho, de semana passada, das células de crianças. O Deus que virou gente. Aí lá no retiro, nós fizemos uma gincana muito boa, ninguém entrou na carne, aleluia, ninguém zangou, amém? Não vou falar porque quero que você tenha uma boa visão dos nossos retiros. Foi muito divertido, muito, muito engraçado. E aí nós usamos também as crianças, aqui nós valorizamos as crianças. Fizemos uma torta na cara com as crianças. E aí a minha esposa fez a pergunta lá, qual que era a pergunta? Por onde que Jesus entrou na terra? Que era pela barriga da mãe. Aí a menina lá respondeu, uai, pela porta da casa dele. Eu amo as crianças, elas têm muitas respostas legais. Mas Jesus veio, se fez gente, era majestoso, era glorioso, ele se diminuiu tanto, irmãos. Irmãos, a Bíblia fala que a terra é o estrato, é o descanso dos seus pés. Se você acha que o Marcos tem um pé grande, imagina o pé do Senhor, porque a terra é o estrato dos seus pés, aonde Deus descansa os seus pés. Mas a Bíblia diz que ele foi diminuindo, até virar do tamanho de um feto, na barriga de uma mulher, um ser humano. Mas se alguns católicos, alguns não, a maioria dos católicos idolatram Maria, e ela era uma mulher de Deus sim, mas ela era uma mulher como você, ela era um ser humano como nós, e era pecadora também, e Jesus se diminuiu, se humilhou a ponto de se tornar um feto na barriga de uma mulher. Por isso que eu fico indignado com quem apoia o aborto. Se naquela época o PT estivesse liderando Israel, provavelmente Jesus não teria nascido. Por quê? Porque apoia o aborto. Não quero falar de política hoje não, vamos lá. Entenda que Jesus se humilhou porque Ele te ama. Jesus se humilhou para mostrar a graça dEle sobre a sua vida. Amém, irmãos? Mas antes da graça e da verdade vierem, a lei foi dada. E você precisa entender a lei antes de entender a graça. Não é que você vai viver a lei, mas tem que entender. Eu quero te explicar esse período na história que o povo viveu debaixo da lei. Deus sempre foi gracioso. Deus nunca muda.
Alguns nos criticam também, porque eles acham que nós cremos que Deus mudou, que Deus ele era um vô zangado, né? Alguém zangado, e agora na graça é um velhinho bonzinho. Não, nós não cremos que Deus mudou. Deus sempre foi gracioso. Você crê nisso? Deus criou Adão e Eva. Eu vou te mostrar um panorama rapidinho, para você ver o tanto que Deus era gracioso. Deus cria Adão e Eva. Ele coloca quantas leis no jardim do Éden? Uma. Qual que era a lei do jardim do Éden? Você pode comer de tudo aqui, menos de uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual foi a regra que Adão e Eva quebraram? Comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era uma maçã, ou podia ser também, não sei, vai que era, né? Mas comeram e quebraram. E Deus havia falado, se vocês comerem dessa árvore, qual que seria a consequência deles? Eles iriam morrer. E aí, Deus ele vem, e Deus naquele momento já manifesta a sua graça. Ele não chega trazendo acusação sobre Adão. Ele já sabia o que tinha acontecido, mas ele pergunta, Adão, onde você está? Espera aí, Deus sabe onde Adão estava, atrás da moita, morrendo de medo de Deus. Deus sabia, e Deus pergunta, Adão, onde você está? Por quê? Porque Deus está preocupado em primeiro lugar com a distância que nós estamos dele, do que aquilo que nós propriamente fizemos ou deixamos de fazer. Ele não chegou falando, você comeu, eu vi que você comeu, rapaz, vem para cá, larga de ser covarde. Não, ele perguntou, aonde você está? Porque você está longe de mim. Quem te fez saber que você estava nu? Quem te fez saber? Quem que você anda escutando? Quem que você anda ouvindo, Adão? Eu te falei, escuta a minha voz. Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? E aqui essa pergunta não é aquela pergunta de acusação, é aquela pergunta de uma mãe que coloca um chumbinho atrás da geladeira e fala, meu filho, esse chumbinho aqui não é seu, é de rato. E de repente você vê o seu filho comendo, o que a mãe faz? Meu filho, você comeu o que eu falei para você não comer. Você percebe a diferença na pergunta? Essa é a pergunta de Deus, você comeu daquilo que não era para ter comido? E Deus então exerce juízo, mais uma vez, e amor, justiça e amor. Ele não mata Adão e Eva, mas ele mata o cordeiro, ele mata o animal, e ele pega ali o couro do animal e cobre Adão e Eva. Fala para mim, isso é graça ou não é graça de Deus? Deus era para ter matado Adão e Eva, é claro que há uma consequência, eles morrem espiritualmente, mas ele não mata fisicamente, pelo contrário, ele perdoa, redime e ele cobre o pecado. Hoje o amor de Deus cobre a multidão dos nossos pecados também. Mas começou lá em Adão. Depois você vai ver com Noé. Por que Noé foi escolhido para construir a arca? Simplesmente porque ele achou graça diante de Deus. Lá em Gênesis capítulo 7, a Bíblia fala, Noé, porém, achou graça diante de Deus. Então Deus já escolhia pela graça. Depois você vai ver Abraão, e aí começa a nova aliança, ela começa com Abraão. Engraçado que a nova aliança é mais antiga que a velha aliança. Vou pregar isso para você um dia. O novo é mais velho que o velho. O novo é mais velho que o antigo. Uma coisa assim, eu vou dar um título bacana para isso. Mas por quê? Que a nova aliança começa com Abraão. Paulo até fala sobre isso lá em Romanos, depois em Hebreus. Então, você percebe que Deus começa a chamar Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei, e ali de ti farei uma grande nação, apenas escute a minha voz e vai andando. Mas quem que era Abraão? Abraão era um cara de Ur dos Caldeus, né? Estava lá em Padã Arã, estava lá servindo outros deuses, mas Deus chamou ele. E lá em Romanos 4 vai falar que Abraão foi justificado pela fé, só porque ele creu. Isso no Velho Testamento, porque Deus sempre lidou com o homem pela graça. Depois ele usa Jacó, José abençoa, sempre graciosamente. Abraão, irmãos, inclusive,
né, aprontou, fez coisas erradas, mas Deus foi gracioso. A Bíblia fala que Abraão chegou com a sua esposa Sara, e ela era uma senhora de 90 anos, que ainda chamava atenção por onde passava, aleluia. Quem quer receber essa unção das irmãs aí? 90 anos de idade, seu marido vai olhar para você e falar, glória a Deus, que pitel, é assim que fala? Pitel é muito antigo, né? Que mulher bonita, com 90 anos, o Abimeleque ficou desejando a Sara. É uma unção de juventude maravilhosa. Eu sei para a sua vida também, amém? Mas aí, Abraão, covardemente, mentiu. Falou, não, é minha irmã, é minha irmã. Ele foi um pouco frouxo, eu acho que as esposas ficariam chateadas. Se o seu marido negasse você, seria algo terrível. Mas aí, ele negou, e Deus interveio contra Abimeleque. Abraão tinha errado, mas Deus interviu contra Abimeleque, por 2 vezes, 2 vezes. Eu vou te falar algo, por quê? Porque Deus sempre foi gracioso. Depois o povo vai para o Egito, sobe lá no Egito, e aí eles ficam escravos, durante 400 anos, escravizados no Egito. Eles clamam a Deus, e mais uma vez, o Deus gracioso, vem, escuta o clamor, levanta um homem chamado Moisés, e então liberta aquele povo. Tem as 10 pragas, aquela coisa toda, mas eles saem do Egito. Saem do Egito, inteiramente pela graça de Deus. Eles chegam diante de um mar vermelho, um mar imenso, uma coisa grande demais, e eles começam agora a reclamar. O Senhor nos tirou do Egito para poder morrer na praia, o Senhor nos tirou do Egito para poder morrer aqui, nessa areia, era melhor ter morrido lá no Egito. Olha só, irmãos, Deus sendo gracioso com eles, e eles reclamando. Nessa hora Deus fez o quê? Meteu um raio na cabeça deles? Julgou eles? Não, Deus fez o quê? Abriu o mar. Deus abriu o mar, o povo estava reclamando, e Deus abre o mar, eles passam, então começa uma jornada de 40 anos no deserto, mas no deserto também, Deus é gracioso. Eles reclamam, estou com sede, bate na rocha, filho, vai sair água da rocha. Olha a graça de Deus. Está muito quente, aquelas palmeiras de Refidim, vão lá descansar. Eu estou com sede de novo, bebe a água de Mara. Vai beber água de Mara, está amarga, está muito amarga, Senhor. Então joga o madeiro lá dentro, na hora que cair o madeiro, que aponta para a cruz de Cristo, vai adoçar as águas, aí você vai poder beber. Você vê, tudo, o povo era insolente, o povo era rebelde, o povo murmurava contra Deus, o povo praguejava o tempo todo. Eu estou com fome, maná do céu, come farinha, come pão de queijo, pão, aí eles abusam de pão, todo dia eu como pão, aí Deus faz o quê? Manda carne, faz as cordonizas voarem a 1 metro do chão, e cada um pega ali não sei quantos quilos, e eles comem até sair carne pelo nariz, segundo a Bíblia, é muita carne. Ontem nós comemos muita carne, mas não chegou a sair pelo nariz, glória a Deus por isso, porque senão seria gula, e gula é pecado. Então, eles comeram a carne e se alegraram. Sabe, tudo que eles pediam ao Senhor, Deus abençoava, mesmo eles sendo falhos. Mas aí, chega em Êxodo 19, aqui eu falei de Gênesis 1 a Êxodo 19, depois você pode ler na Bíblia. Em Êxodo capítulo 19, você vai ver que o povo pede algo para o Senhor. Eles chegam ao Monte Sinai, e até aqui, da saída do Egito até o Monte Sinai, o povo, ninguém, a Bíblia não fala, não relata, nenhuma morte sequer no meio do deserto. E deserto é um lugar muito fácil de morrer. De dia é um calor insuportável, de noite é um frio terrível. Mas a Bíblia não relata que ninguém morre naquele lugar. Mas aí, em Êxodo 19, eles falam algo. Depois que Moisés falou, olha, eu vou subir ao monte. Eu vou subir ao monte Sinai.
eu vou receber a direção de Deus, eu vou ouvir a voz de Deus. E Deus havia falado: olha, se meu povo ouvir a minha aliança, se o meu povo andar nos meus caminhos, ouvir a minha voz. Deus queria que o povo andasse na aliança, cresce na aliança, como estavam fazendo, como Abraão estava fazendo. Mas o povo de Israel pede algo a mais. Ele fala: tudo que o Senhor falou, faremos. Tudo que o Senhor falou, em algumas traduções diz fala, tudo que o Senhor falar, nós faremos. Então, é quase que eles que pediram a lei para o Senhor. Não, Senhor, nós somos bons, pode deixar, pode falar. O que o Senhor quer que a gente faça? Manda aí para nós 10 mandamentos, manda aí para nós as leis, tudo que o Senhor falar, nós vamos obedecer, nós vamos fazer. Deus então, Ele quer criar uma nação, Ele cria as leis e as regras, mas o objetivo principal de Deus, no capítulo 19, era que o povo seguisse a aliança. Que aliança? A mesma que Ele fez com Abraão, tanto que Ele se apresenta para Israel como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus não queria que o povo ficasse debaixo de uma opressão de lei, eles queriam que eles andassem debaixo da aliança, igual nós andamos hoje, debaixo da nova aliança do Senhor, amém, irmãos? Mas aí, o povo, achando que seria algo bonito, eles falam isso, e aí então Deus começa a entregar a lei, e os primeiros mandamentos que Deus estabelece, são os 10 mandamentos, os 10 mandamentos, e aí Moisés então desce do monte e fala: essas são as leis que o Senhor manda falar para vocês. Primeiro mandamento, alguns falam que amarás a Deus, né, sobre todas as coisas. Não é, não da lei, esse é do Novo Testamento. Primeiro mandamento, está lá em Êxodo capítulo 20, fala que não farás para ti imagem ou escultura de outros deuses, não se prostrará, não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento da lei de Moisés, é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos que foram escritos em pedras. Guarda esse mandamento aí, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mas aí, depois que eles recebem os 10 mandamentos, e o último é não cobiçarás, depois que eles recebem, o próximo versículo, está lá em Êxodo capítulo 20, queria que você abrisse sua Bíblia, ou colocasse aqui no telão para mim, Êxodo capítulo 20, verso 19 e o 20, eles ouvem de novo a lei, e eles falam: disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos, porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Olha só, eles acabaram de falar: Deus, manda aí a lei, que nós vamos fazer tudo. Depois que eles recebem só 10, ainda faltava 603, porque toda lei tem 613 mandamentos. Mandou só 10, os 10 primeiros já tremeram na base. Senhor, ou aliás, Moisés, fala você com a gente, mas contra Deus eu não quero mais falar, com Deus eu não quero mais falar, não fale mais Deus conosco. Sabe por quê? Porque toda vez que você recebe a lei, você se afasta de Deus, a lei te afasta de Deus. Eu vou repetir, a lei te afasta de Deus. Não, pastor, a lei é para me proteger, a lei é para me resguardar, se liberar tudo, o povo vai pecar. Foi isso que Moisés pensou. Olha o versículo 20, Êxodo 20, 20, fácil para você decorar. Respondeu Moisés ao povo: não tem mais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Moisés achava que a lei iria livrar o povo do pecado, mas livrou, irmãos? Seja honesto, você acha que os mandamentos livrou o povo de pecar? Não. Qual foi o primeiro pecado que o povo cometeu depois que a lei foi dada? Eles quebraram o primeiro mandamento, porque depois que Moisés fica lá em cima muitos dias, ouvindo os mandamentos de Deus,
O povo fala: Moisés está demorando demais, vamos construir um bezerro de ouro. Espera lá, o primeiro mandamento era: não farás para ti imagem ou escultura de outros deuses. Aí eles vão lá e quebram qual mandamento? O primeiro. O primeiro deveria ser o mais importante. E eles quebram. Eram só 10. Eu vou te falar, meu querido, não importa quantas leis sejam, nós não conseguimos cumprir nenhuma das leis do Senhor. Nós não conseguimos cumprir, nós não somos bons. O próprio Arão fala isso: Moisés, ora lá a Deus, porque o povo é propenso ao mal. E estava certo, Arão estava certo. Nós somos, a nossa carne, a nossa natureza caída, ela é propensa ao mal. Mas Moisés sempre vai querer te convencer: a lei é para que vocês não pequem. Nós somos acusados como igreja, o tempo todo, de que aqui na videira pode fazer tudo o que você quiser, que aqui é na graça. Eu vou te falar, eu não fico mais incomodado com isso, eu ficava, porque hoje eu tenho visto os frutos na vida dos irmãos. Irmãos que entraram aqui e eram adúlteros, e hoje tem uma família linda. Irmãos que entraram aqui e eram viciados, e hoje são pessoas sóbrias, têm domínio próprio. Pessoas que entraram aqui e não tinham um centavo no bolso, mas que o Senhor prosperou e prosperou abundantemente. O que é isso? É a lei? Não, é a graça de Deus na sua vida. Mas o tempo todo, Moisés vai falar para você: obedece, cumpre a lei, a fim de que não pequeis. Mas, meu querido, quanto mais lei você tiver na sua vida, mais pecado você vai ter também na sua vida. Porque a lei avulta o pecado dentro de nós, avulta. A lei, ela mostra, ela expõe o que tem de mais terrível dentro de nós. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Quem crê que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, de um amém bem forte. Você crê mesmo? Então pega a sua Bíblia aí. Quem tem Bíblia aí? Celular, pega o seu celular. Fala comigo: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Fala mais forte: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou ler 3 versículos com você. 3 versículos simples que falam o que eu estou falando. Ninguém é liberto da lei ninguém é liberto do pecado, pela lei. Você é liberto do pecado pela graça. Então, quanto mais lei, mais pecado tem. Quanto mais graça, mais liberdade tem. Amém, irmãos? Romanos 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. A Bíblia fala: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse texto é um pouco rebuscado, né? Uma linguagem mais antiga, mas sobreveio aqui é que ela foi dada. A lei veio para que mostrasse, avultasse a ofensa. O que é a ofensa? É o pecado. Sobreveio a lei para que fosse exposto o pecado. Sobreveio a lei para que mostrasse o pecado. Então, pastor, então a lei é ruim? Não, a lei é de Deus, amém, irmãos? A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. A lei é santa, 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 a lei é perfeita. É nós que não somos. Porque a lei, ela foi dada para mostrar a ofensa, o pecado. Não quer dizer que a lei gera o pecado em você. Presta atenção nisso para você não fazer confusão. A lei, ela mostra o que está dentro de você. A lei é uma colher. Imagina, tem uma colher aqui na minha mão. E aqui, embaixo aqui dessa água, tem uma terrinha. Ela está lá, escondidinha. Mas a colher, se vir aqui e começar a mexer, o que vai acontecer? Eu vou avultar a terra. Eu vou pegar essa terra e mostrar. Mas já estava lá a terra? Sim ou não? Já. Foi a colher que trouxe a terra? Não. A colher só fez o quê? Mostrou. Então a lei veio para quê? A lei veio para mostrar o pecado.
A lei veio para expor a nossa pequenez. E a lei foi necessária. É como num consultório médico. Você chega no médico e ele te dá um diagnóstico, né? Ele mostra a sua doença, ele mostra o que tem de errado, essa é a lei. Mas depois ele vem com a graça, ele vem com a receita e fala: toma esse remédio aqui, meu querido, que você vai melhorar. A lei mostra a doença, mas a graça é o remédio que cura essa doença. Quem recebeu graça sobre graça aqui? Então você tem um remédio para curar a doença. E ele diz que aonde abundou o pecado, isso aqui os religiosos ficam malucos, porque a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sei que na sua cabeça você acha que Deus ele tem preferência pelos mais santinhos, os mais corretos, os melhorzinhos. Eu vou te falar, aonde tem muito pecado, tem muita graça de Deus disponível. Se você entrou aqui nessa noite achando que não, para você não tem mais jeito, porque eu tenho muito pecado, então tem muita graça disponível para a sua vida, meu querido. Receba essa graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versos 56 e 57. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a... Qual que é a força do pecado? Fala mais alto, qual que é a força do pecado? Então fala comigo, a força do pecado é a lei. Muitos querem explicar isso aqui, alguns até pulam esse versículo, mas está muito claro. A lei vai te fortalecer para o pecado. Mas no verso 57 diz, graças a Deus, porque nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não vence, quanto mais você tenta lutar contra o pecado, não. Você vence falando, Senhor, obrigado, porque o Senhor veio, morreu na cruz e já me deu vitória. Eu já sou livre da pornografia, eu já sou livre desse vício, eu já sou livre dessa ganância, eu já sou livre dessa ira, dessa impaciência, graças a Deus por Jesus Cristo. Amém, irmãos? E o último versículo, que eu vou ler desse momento, estou acabando ainda não, amém? Só mais 3 horinhas eu encerro, aleluia. Só uma glória, oh Deus. Romanos 6, eu também te entendo, eu te entendo, aleluia. Romanos 6,14 diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que, irmãos, que o pecado não vai dominar sobre a sua vida? Porque eu vou estar debaixo da lei? Não. É o contrário, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Diga comigo, eu estou debaixo da graça de Deus. Por isso você é livre do pecado. O problema é que muitas pessoas, não, eles acham que o novo nascimento é apenas um evento qualquer, mas meu querido, a lei não salva ninguém, a lei não muda a vida de ninguém, mas quando você recebe Jesus no seu coração, existe um novo nascimento, você morre para o velho homem e nasce agora como uma nova criatura. Eis que todas as coisas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, eu sou nova criatura no Senhor. Ser nova criatura não é apenas ter uma carteirinha de crente, uma carinha de crente, não. Não é isso. Nova criatura é mudança de natureza. Você muda a sua natureza. É impossível você agora não querer agradar a Deus. Quem nasce de novo, quando ele se suja no pecado, ele fica mal, porque ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo. E você recebeu a graça de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Mas a consequência de quem quebra a lei, meu querido, é sempre a morte. Quando o povo de Israel recebeu a lei, o que eles falaram? Moisés, vamos agora fazer o seguinte, vamos manter agora a linha de comunicação só entre você e nós. Eu não quero falar com Deus, eu tenho medo de Deus. Quanto mais medo de Deus você tem, mais morte, e mais distante dele você fica. Você não ama quem você tem medo, você não consegue amar.
quem você tem medo. Então, quando eles recebem a lei, eles se afastam de Deus. Mas olha para cá, Jesus também subiu no monte, e Jesus transfigurou a sua glória. Mas quando ele desce do monte, o endemoniado, ele não corre de Deus, ele corre para Deus. Você pode ler nos evangelhos, a Bíblia diz que o endemoniado se joga aos pés de Jesus. Então, quando Moisés dá a lei e desce do monte, o povo fala: Moisés, nós não queremos relacionar com Deus. E isso era a nação santa, era o povo escolhido por Deus. Mas lá na graça com Jesus, quando ele desce do monte, a pior pessoa, o pior pecador, a pessoa que estava endemoniada, ela se joga aos pés de Jesus e fala: Senhor, me salva, porque a lei te afasta de Deus, mas a graça te atrai, ela te atrai com cordas de amor, e você não consegue mais ser solto, porque agora você foi atraído pela graça de Deus. Amém, irmãos? No dia que eles quebraram o primeiro mandamento da lei de Moisés, que era não fazer o bezerro de ouro, não fazer imagens ou esculturas, Moisés desce indignado, ele quebra as pedras da lei, e então ele fala: aqueles que estão comigo, aqueles que servem ao Senhor, vêm até mim. Somente a tribo de Levi se achega até Moisés. E Moisés então dá uma direção complicada, mas que era uma direção de Deus. Vocês da tribo de Levi, peguem a sua espada e matem os idólatras. Matem aqueles que fizeram o bezerro de ouro, matem aqueles que se prostraram diante do bezerro de ouro. E a Bíblia diz que um dia só houve uma carnificina, quase 3.000 pessoas morreram em um único dia, porque quebraram a lei. Toda vez que a lei é quebrada, gera morte na sua vida. Toda vez que você está debaixo da lei, tenta cumprir a lei, e você honestamente entende que você não consegue cumprir a lei, você morre espiritualmente, se sente incapaz, pequeno. E nesse dia, quase 3.000 pessoas morreram. Quase 3.000 pessoas morreram. Está lá em Êxodo capítulo 32, verso 28. Êxodo 32, verso 28. Fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo, naquele dia, cerca de 3.000 homens, uns 3.000 homens. Então, você lembra que eu falei? Da saída do Egito até o Monte Sinai, a Bíblia não relata nenhuma morte. Mas no dia que a lei é dada, quase 3.000 pessoas morrem. Todo ambiente que é pregado a lei é gerado morte. Igrejas que pregam a lei produzem muitos desviados, porque os desviados muitas vezes, não todos, mas alguns, são honestos. Eles falam: é muito alto o padrão para mim, é muito distante, eu não consigo, eu sou falho, eu sou um miserável pecador. E aí ele sai, se frustra, porque ele não consegue cumprir a lei. E aqueles que dizem que cumprem a lei são hipócritas e fariseus, porque ninguém consegue cumprir a lei de Deus. O verdadeiro respeito à lei de Deus é o que nós fazemos. Nós respeitamos tanto a lei de Deus que nós reconhecemos: Senhor, eu sou tão pequeno que eu não consigo cumprir nada. Tem misericórdia de mim. E Ele vem com a sua graça sobre nós e nos faz viver de acordo com a sua vontade. Esse é o verdadeiro respeito à lei. A lei produz morte, mas a graça produz vida. No dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja e Pedro começa a pregar, a Bíblia diz que cerca de 3.000 pessoas são batizadas e nascem de novo. Quantas pessoas morreram lá na lei quando foi entregue? Cerca de 3.000 pessoas. Quantos nasceram de novo quando o Espírito Santo vem? Cerca de 3.000 pessoas, porque a lei gera morte, mas o Espírito,
a graça, ela gera vida. Por isso as pessoas se convertem, porque elas recebem o Evangelho. Esse é o poder da graça de Deus. E agora você está debaixo da graça de Deus. Amém, irmãos? Hebreus capítulo 7, versículo 11. Você está debaixo da graça. Não volte para a lei. Não volte para a lei. Isso é muito sério. Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Um dia eu vou pregar sobre isso também. Mas quem está debaixo da graça foi liberto de toda maldição. Amém, irmãos? Hebreus 7,11 fala assim. Vamos ler até o 12. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, qual necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? É uma pergunta. É uma pergunta muito interessante. Porque a Bíblia fala o seguinte: olha, se a lei de Moisés fosse boa e perfeita, quando eu falo de boa e perfeita, estou falando de ser eficaz, eficiente, de funcionar. Se ela funcionasse pelo sacerdócio levítico, qual a necessidade de vir um outro sacerdote pela ordem de Melquisedeque? Está falando de Jesus. Jesus é sacerdote da tribo de Judá, não da tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá. E ele era da ordem de Melquisedeque. Então, se a lei fosse aquilo que funcionasse, qual a necessidade de Jesus ter vindo? Não precisava ter vindo, porque é só você cumprir a lei, que você seria salvo. Mas você consegue cumprir a lei, irmãos? Não, nós não conseguimos. Aí, olha o versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há uma mudança de lei. Quando se muda o sacerdote, muda-se também a lei. Então, quem que é o seu sacerdote hoje? É Levi? É Levi e Arão? Ou é Jesus? Quem aqui tem Jesus como seu sacerdote? Diga amém. Então, presta atenção. É uma pergunta que você precisa calcular a resposta. Se o seu sacerdote é Jesus, ele não é da tribo de Levi. Então, ele está fazendo algo que na lei de Moisés não podia. Porque na lei de Moisés só podia ser sacerdote se fosse da tribo de Levi. Qual tribo era Jesus? De Levi ou da tribo de Judá? Judá. Então ele podia ser sacerdote segundo a lei de Moisés? Não. Mas quando se muda o sacerdote, segundo a palavra de Deus, há mudança também na lei. Então você não está mais debaixo da lei de Moisés. Aleluia. Não há mais nada na lei de Moisés que é para você. Não, pastor, tudo bem, eu entendo, passou a lei cerimonial, passou o juízo, passou a lei civil, mas os 10 mandamentos ficaram. Ficou? Por que você não guarda o sábado então? Porque está lá nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos também é lei de Moisés. E os 10 mandamentos também passaram sobre a sua vida. Pastor, então quer dizer que eu posso adulterar? Irmão, não faz essa pergunta infantil não, pelo amor de Deus. É claro que você não vai querer, mas você não adultera mais. Não é porque está na lei de Moisés, é porque o Espírito Santo
entrou em você, e você agora é um novo homem, uma nova mulher, você nasceu de novo. Por isso você não quer mais saber das paixões do mundo, das coisas carnais. O seu alvo agora é servir a Deus, é fazer a vontade de Deus, é orar, é ler, é amar sua esposa, é estar com os irmãos da igreja, porque você nasceu de novo. Ainda existe uma lei sobre a sua vida. Você não está largado não, pode ficar em paz. O pastor está falando que não tem mais lei nenhuma para mim. Não, eu falei que a lei de Moisés passou, inclusive os 10 mandamentos. O próprio apóstolo Paulo fala que os 10 mandamentos é morte e condenação. Porque ele fala que foi escrito em pedras, e a única parte dos mandamentos escrito em pedras foi os 10 mandamentos. E o que foi escrito em pedras, Moisés chama lá em Coríntios capítulo 3, de ministério de morte e ministério de condenação. 10 mandamentos. Então, pastor, se eu não tenho mais lei, o que é que me guia? O que é que me rege? O que rege a minha vida como cristão? O que é que rege a minha vida agora como filho de Deus? O que rege a sua vida é uma nova lei. Qual lei que rege a minha vida? Romanos capítulo 8, versículo 2. Não se preocupe, você não está solto, você não está sendo guiado apenas pela sua consciência humana, fique em paz. Existe uma nova lei sobre a sua vida. No momento que você nasce de novo, existe uma nova lei. Qual lei? Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Qual que é a lei do pecado e da morte? É a lei de Moisés. Eu acabei de falar para você que eles quebraram o primeiro mandamento logo após ter recebido. Ou seja, quanto mais lei se recebe, mais pecado tem. É a lei do pecado. Também falei que era a lei da morte, porque no momento que a lei é entregue, 3.000 homens são mortos. A lei do pecado e a lei da morte. Mas, hoje, você está debaixo de uma nova lei. Qual que é essa lei? A lei do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida. Existe dentro de você alguém chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo vai guiar você a toda verdade. O Espírito Santo, ele vai levar você a fazer a vontade de Deus. Basta você permitir o Senhor te guiar. É por isso que quando você faz algo de errado, você fica mal, você fica com aquele enjoo no estômago, você fica meio para baixo, porque você nasceu de novo. Eu não estou falando aqui, irmãos, de membro de igreja, não. Estou falando de quem banha na piscina, não, no batismo. Estou falando de quem nasceu de novo. Quando você nasce de novo, é impossível ser a mesma pessoa. Então você não mais adultera, não mata, não mente. Você não mais adora outros ídolos, porque você nasceu de novo. Não é mais por causa da lei. O problema é que muitos crentes menosprezam o novo nascimento. Acham que é um evento simples. Não é, é uma mudança de natureza. É como aquele exemplo que eu sempre dou, do porco. O porco, você imagina que você tem um porco. Porquinha chicha. Esse porco, você pega ele e começa a adestrar aquele porco. Treinar o porco, dar banho no porco. Limpa o porco, ensina o porco a comer na cozinha, ensina o porco a sentar na mesa para jantar com a sua família. Aí daqui a pouco você ensina o porco a falar com você, em códigos. Você dá o sinal para ele dá o sinal para você, e vocês conversam entre si. Depois você ensina o porco a andar em 2 patas apenas, e a usar roupa de gente. Ele já fala, ele já come na mesa, ele anda como gente, ele faz tudo que uma pessoa faz. Qual que é o problema? O problema, irmãos, é que ele continua sendo um porco. E no dia que ele cheirar uma lavagem, o dia que ele cheirar uma lama, a primeira coisa que ele vai fazer é pular na lama, é comer a lavagem de porco. Então tem gente que às vezes tem aparência, mas não nasceu de novo. Mas, quando você mata o porco que há dentro de nós,
e renasce uma ovelha de Jesus. Ovelhas não gostam de lama, ovelhas não gostam daquela sujeira. Elas podem tropeçar e cair na lama? Pode. Quer dizer que nós nunca mais vamos pecar? Não, nós vamos pecar, infelizmente, a carne é muito fraca. Nós vamos errar, nós vamos falhar, mas no dia que nós errarmos, nós vamos nos levantar da lama, vamos nos limpar pelo precioso sangue de Jesus e vamos continuar fazendo a vontade dEle. Então existe uma lei dentro de você, a lei do Espírito e da vida. É por isso que hoje você não fica incomodado quando você trabalha no sábado, porque na lei de Moisés proíbe trabalhar no sábado. Então, por que você trabalha no sábado? Porque a lei do Espírito, da vida, não fala para você não trabalhar no sábado. Na lei de Moisés proibia comer carne de porco. E por que quando você come um bacon frito lá no seu sanduíche depois do culto, e não chama o pastor, e não paga para o pastor, por que você não fica acusado? Por que você não fica mal? Porque a lei do Espírito e da vida não está mais te incomodando em relação a isso. Mas experimenta, meu querido, experimenta. Aliás, experimenta não, não faça isso. Mas se já aconteceu de você deslizar, às vezes cair num pecado, ou ir para um ambiente de festa, de bar, um ambiente ruim, mundano, o que você sente na hora? Eu não sou mais daqui desse lugar, eu não fui criado para esse lugar, parece que eu sou um peixe fora d'água, porque você é um peixe fora d'água mesmo. Agora eu vou estar nas águas de cima, você agora é alguém celestial, você é alguém agora que está na graça de Deus, em outro nível. Você não é mais livre do pecado, porque alguém proíbe você de pecar. Para de achar, meu querido, que o que vai te livrar do pecado é um pastor todo domingo falando para você o que é pecado. Não pode isso, não pode aquilo outro, não pode comer isso, não pode fazer isso no tal dia, não pode usar essa roupa, não pode usar esse corte de cabelo, não pode usar essa maquiagem. E isso gera morte para você, gera morte. Existe a lei do Espírito e da vida dentro do seu coração, e Ele vai te guiar a toda a verdade, toda a verdade. Esse é o Evangelho. Cristo se entregou por nós, Cristo morreu por nós, Cristo pagou um alto preço por nós. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Esse é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Tanto para judeus como para gentios que somos nós. Eu quero encerrar contando para você a história de um homem de Deus na Bíblia. Tem até um livro com seu nome, Oséias. Não sei se você já leu o livro de Oséias na palavra de Deus. Mas Oséias era um servo de Deus, um homem de Deus. E Deus mandou que ele, olha para mim, olha para cá. Deus mandou com que ele se casasse com uma mulher chamada Gomer. Gomer. Ele se casou com essa mulher, eles tiveram 3 filhos, mas depois essa mulher decidiu abandonar o marido. E ela não quis sair de casa porque achou um outro marido, um outro homem. Ou ela não quis sair de casa porque ela estava abusada do marido. Ou ela não quis sair de casa porque cansou do marido. Não, ela saiu de casa, presta atenção, porque ela queria se prostituir em um prostíbulo, em uma casa que as mulheres ganhavam dinheiro em troca de relações sexuais. Uma prostituta. Ela larga o marido, seus 3 filhos, e vai para o prostíbulo. Depois Deus aparece para Oséias e fala: Oséias, a minha direção para você é essa: sai da sua casa, vai no prostíbulo e pega a sua mulher. Perdoa o que ela fez,
e traz ela para casa, de volta. Imagina, os vizinhos comentando, Oséias, eu não acho que os vizinhos ficaram com raiva de Gomer, ficaram com raiva de Oséias. Que cara burro, como é que essa pessoa tem o escrúpulo de ir buscar a sua esposa num prostíbulo? Não tem honra. Olha, irmão, ser traído já é muito dolorido, mas ser traído dessa maneira pública, com várias pessoas, como uma profissão, é uma vergonha, uma escória. Mas Oséias escuta a voz de Deus e vai buscar Gomer lá e traz de volta para casa. Sabe, essa história é a história do Evangelho. Deus, Jesus é esse Oséias. Jesus deixou a sua glória, deixou a sua honra, Ele deixou tudo por causa de mim e de você, que muitas vezes ainda cedemos para as paixões mundanas, que muitas vezes ainda largamos o Senhor e vamos para os prostíbulos espirituais, e às vezes temos mais confiança no dinheiro do que em Deus, às vezes temos mais confiança no gerente do que em Deus. Mas Deus faz o quê? Te abandona? Você acha que Deus fica lá chateado com você? De novo fulano caiu no pecado. Agora é a última vez. De novo fulano não para de brigar com a esposa. De novo o ciclano com esse mesmo erro. Você acha que Deus fica fazendo isso? Não. Deus fez isso com Oséias para mostrar o seu amor para com a igreja, para conosco. Não importa o tanto de vezes que você vai falhar, Ele vai continuar indo te buscar aonde você está, porque Ele te ama. Ele vai continuar indo aonde você está, porque você é alguém amado por Deus. Como diz a canção, o amor dele nos persegue. O amor de Deus nos persegue. Quantos querem ser perseguidos pelo amor de Deus nessa noite? Se coloca de pé onde você está. Vamos cantar essa canção.